Ou seja, as boas novas do Evangelho já eram pregadas desde o Antigo Testamento. Por isso que nós não podemos dizer que o Evangelho são só os livros do Novo Testamento. Então, isso é um ponto, eu acho, que bem bom para destacar, que tem muitas pessoas que dizem, muitas questões, não, o Velho Testamento não aplica a nova era do cristianismo, mas está dizendo que o Evangelho, as boas novas, está aqui no Velho Testamento. No Velho Testamento. E o Cordeiro resumia isso. Aliás, quando Deus instituiu lá para Moisés o santuário, ali o dia do juízo, o dia da expiação, o juízo, o julgamento era feito em cima de quem depositava os seus pecados no Cordeiro que representava que Jesus viria. Certo. Era o Evangelho, era Jesus morrendo por nós. E era o dia do juízo. Deus ligava o Cordeiro com o julgamento, o juízo, e com esse Evangelho que se tornou o Evangelho do Reino. Agora, Satanás, a partir daí, ele tinha um plano, que era destruir o Evangelho do Reino. Okay. E ele fez isso de várias vezes, de muitas tentativas. Eu vou citar algumas que ele fez. A primeira delas foi criar o primeiro humanista. O humanismo, ele diz que não é Deus quem diz o que é certo ou quem determina o certo e o errado. É o homem. Eu determino. Caim foi o primeiro filho de Adão, Abel o segundo. Abel escolheu a verdade de Deus, ou o Evangelho do reino de Deus. Caim escolheu a sua verdade. Ele foi o primeiro humanista. Ele diz, Deus não tem a verdade, eu tenho. Certo. E ele escolheu o reino desse mundo. O Evangelho do reino, e outro, o reino desse mundo. Eu tenho aqui uma frase muito interessante de um humanista, que é o George Orwell, no ensaio Lear Tolstói e o Bobo, publicado em 1847. Esse humanista diz assim: muitas vezes há uma aparente trégua entre o humanista e o crente religioso. Mas, na realidade, é impossível reconciliar as suas atitudes. Temos de escolher entre esse mundo é esse reino, e o outro é o reino de Deus, o Evangelho do reino. E a grande maioria dos seres humanos, continua dizendo o humanista, se entendesse a questão, escolheria esse mundo. É o que ele fala. Humanismo irreconciliável com Deus, né? Caim escolheu esse mundo, e a Bíblia diz que ele se tornou, então, o precursor do humanismo. Alguns perguntam, mas a Bíblia diz que Caim foi para a terra de Nod e se casou, e talvez casou com quem só tinha os dois. Morreu Abel, nasceu Sete, e Caim foi embora, né? Na verdade, por exemplo, eu posso contar para você, pastor, eu com 15 anos fui para a cidade de Sorocaba, no Brasil, conheci minha esposa, começamos a namorar com 16, né? E nós nos casamos, tivemos 3 filhos e eu sou pastor. Você entende que eu me casei com 16 anos e tive 3 filhos no mesmo ano e me tornei pastor no mesmo ano? Não, né? Caim viveu mais de 900 anos e ele teve todo esse tempo para retornar, para poder constituir a família dele, né? Aí a gente encontra 2 descendências, né? Ou 2 grupos, o grupo dos humanistas, os filhos de Caim, e o grupo dos que levavam o Evangelho do reino, que era o grupo de Sete, que seguia a palavra de Deus. E aí os humanistas, Caim continuou, mas Satanás tinha um plano, que era misturar a verdade com a mentira. Por isso, a Bíblia diz aqui, né, que em Gênesis 6:2, vendo os filhos de Deus, que eram a descendência de Sete, que os filhos dos homens, descendência de Caim, que as filhas dos homens eram formosas, eles tomaram para si como esposas, misturou verdade com mentira. E o verso seguinte, Deus diz assim, o mundo desandou e Deus disse, o mundo não pode durar muito tempo, porque o homem se tornou mau e os seus caminhos maus. 120 anos, e Deus anunciou o dilúvio. Agora veja, aqui tem um princípio muito importante. Toda vez que Deus tiver que escolher entre salvar você para a vida eterna ou deixar você morrer num acidente, Ele vai escolher te dar a vida eterna. Então Deus mandou o dilúvio para salvar o Evangelho do reino. O Evangelho do reino, o Cordeiro. Noé desceu da arca, fez um altar. Abraão fazia altares por onde passava. Todos pregadores do Evangelho do reino
do Antigo Testamento, todos eles. E assim foi no tempo, e Deus foi guardando. Essa era a palavra de Deus. Quando chegou em Moisés, Deus passou o Evangelho do Reino para a Bíblia, e Moisés escreveu, e os profetas começaram a escrever. E Satanás começou agora a perseguir a Bíblia, ao invés de perseguir simplesmente o Cordeiro em si, ou o Evangelho do Reino estava na Bíblia. E Deus foi ampliando o nosso conhecimento, né? Mas houveram consequências cósmicas, né, no universo inteiro por causa disso aí. De novo, Satanás, outro plano. Quando Jesus vem, Jesus dá testemunho da Bíblia. Satanás o tenta e diz, está escrito. Ele sempre citava a Bíblia. Por isso esse programa se chama Está Escrito. Não é? Era Jesus dizendo, olha aqui, a Bíblia fala de mim. A Bíblia fala do Cordeiro. Eu sou o Cordeiro, está escrito. Jesus levava o Evangelho do Reino. E toda vez Jesus dizia, o meu reino não é desse mundo. Olha para o reino eterno. Era o que ele falava, né? Mas depois de Jesus veio lá Constantino, e foi o primeiro imperador que misturou a igreja cristã com o Estado. Mais uma vez aquela mistura, né? Terrível. Aí que aconteceu? Constantino introduziu heresias. A história está aí. Pode pegar qualquer livro de história. As heresias do paganismo, ele era um pagão, foram introduzidas e ele acabou mudando o Evangelho. Não mudando a Bíblia. É que a Bíblia foi escondida. Certo. E as pessoas dependiam dos sacerdotes para ter a interpretação da Bíblia. Exato. Mas Deus tinha um plano de restaurar o Evangelho, ele trouxe um movimento de reforma. A Bíblia foi traduzida para o inglês por Wycliffe, foi traduzida para o alemão e em vários lugares da Europa. E ressurgiu então o Evangelho do Reino. Mas Deus tinha que transformar de novo o Evangelho do Reino em Evangelho eterno. Por quê? Porque muitas coisas que estão ali entre Gênesis 1 e 11 e que faziam parte do Evangelho eterno, elas não voltaram na época da Reforma. Ou seja, o Evangelho do Reino foi restaurado em parte. Certo, ok. Por isso, nós encontramos em Apocalipse, e eu deixei aqui a Bíblia aberta, né, para ler um texto especial. Quando o Evangelho do Reino se transformará ou se transformou em Evangelho eterno de novo. Mais uma vez. De novo. Quer dizer, ele já se transformou em Evangelho eterno. Ou seja, Deus restaurou tudo. Agora veja, qual foi um dos maiores ataques ultimamente de Satanás ao Evangelho eterno? Foi a vinda primeiro do humanismo, depois nós tivemos também iluminismo, mas o darwinismo ataca qual livro da Bíblia? Gênesis. Gênesis. Sem o Gênesis, e se eu segurar a Bíblia desse jeito aqui, né? Qual é a base? Aqui está a parte de cima, mas se eu segurar aqui, qual a base da... É o Gênesis. É o Gênesis. Ele é o alicerce. Se você destrói o alicerce, você destrói a casa também. Então, por isso ele ataca o Gênesis. E ele ataca todo... Se eu não tenho um Éden literal, um Adão e Eva literal, uma serpente literal, se eu não tenho um pecado literal, eu não preciso de um Salvador também. E eu não preciso de Jesus, e eu não preciso da Bíblia. Bom, então terminando. Deus transformou o Evangelho eterno em o Evangelho do Reino e Evangelho eterno. Isso está descrito onde? Aqui em Apocalipse 14, nas 3 mensagens angélicas, exatamente a primeira mensagem angélica que nos traz, eu gostaria que você lesse para nós, pastor. 14, versos 6 e 7. Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno. Evangelho eterno. Para pregar aos que assentam sobre a terra, a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Juízo. Veja, Deus restaurou o juízo. Juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Adorai aquele que? Fez. Fez. Deus disse, bom, vamos restaurar o juízo, as pessoas vão pensar no juízo, na dependência de Jesus e vão pensar também na criação. Então, desde 1844, de novo tem sido pregado o juízo através do tabernáculo e também o dia de sábado como a restauração de Deus como o Criador, contrário ao que Darwin fala hoje.